Olá, investidores, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Café com o Investidor. O nosso entrevistado de hoje é André Rodrigues. André, nós estávamos falando aí sobre o tripé, né? Que seria dólar, juros e bolsa, né? Então você tem uma bolsa aí nos 75 mil pontos, dando um certo repique. Você tem um dólar aí nos 3,94, 3,95, ainda com forte tendência, né? Subindo aí, igual subiu na última semana. Sim. E você tem um juro que deu uma certa recuada. Como que o investidor está se comportando nesse cenário aí de uma certa volatilidade ainda, né? Sim, Tarcísio, nós passamos pelos 2 anos mais difíceis em termos de economia recente. Então você teve um endividamento muito grande por parte do governo, você teve um processo de impeachment. Então economicamente nós sofremos muito nesse período. A Bolsa começou muito bem o ano, dadas as perspectivas desse novo governo quando assumiu. Você teve uma redução da taxa Selic, um controle de inflação, você teve algumas reformas que surgiram, igual a reforma do teto dos gastos. Então, como eu vejo esse cenário? Eu vejo que a Bolsa vai ter mais volatilidade sim, só que a perspectiva para o Brasil ela ainda é positiva. Recuperação econômica nossa, a perspectiva ainda é positiva. Então a nossa orientação é para aqueles clientes que assumiram algum risco ainda não saírem da Bolsa, porque essa volatilidade até as eleições ela vai ser frequente e normal, natural. Agora, uma forma que nós estamos sugerindo para o investidor é comprar renda fixa a longo prazo. O que é isso? É o investidor ter alguma carência, ele topar alguma carência nos investimentos a longo prazo. Então nós temos hoje duas formas de ter uma boa rentabilidade, Tarcísio. Ou através de risco ou através de prazo. Para se ter uma noção, Tarcísio, hoje você tem na plataforma XP alguns investimentos que rentabilizam mais de 1% ao mês na renda fixa, o risco é baixíssimo, né? E isso é o dobro da rentabilidade atual, da taxa Selic. Então acho que o investidor tem que pensar mais a longo prazo, tá? Tem excelentes produtos pré-fixados que travam essa taxa de juros e o investidor vai ter uma rentabilidade contratada certa. Então se é 12% ao ano, aconteça o que acontecer na economia, ele vai garantir os 12% ao ano. E isso é muito interessante como proteção de carteira. Então tem produtos de 11, 12, 13%. Sim, vai depender muito dessa taxa de carência. Seria CDB, LCI, LCA? Isso, são os CDBs, né, os certificados de depósito bancário, lembrando que eles têm fundo garantidor até 250 mil. Então são títulos de muito baixa risco, muito baixo risco e de excelente retorno num período igual a gente está vivendo, um período mais turbulento. Verdade. E com relação à eleição aqui, como que você está enxergando essa questão da formação das chapas agora, dos candidatos? Algumas pesquisas estão mostrando uns candidatos na frente, outros tentando se despontar novamente. Isso. A eleição vai depender muito do final de julho e início de agosto, é quando as chapas são formadas e homologadas, né? Aí a gente vai ver qual parceria ou qual conjunto vai ter mais força. Então, as eleições é para nos mostrar que o candidato que vier assumir ou que esteja à frente nas campanhas, ele tem que ser pró-reformas. O Brasil só vai continuar crescendo se as reformas forem emplacadas. Então não pode ser um candidato contra as reformas. Isso traz muita insegurança, isso afasta o investidor, tanto nacional quanto internacional. Então, independente do candidato, ele tem que ser, Tarcísio, pró-reformas. É uma pessoa que vai pensar no futuro sustentável do Brasil. Então, eu acho que nós temos que esperar o início da formação das chapas, para aí sim a gente ver as pesquisas. Podem acontecer mudanças em termos do presidenciável, do seu vice, e isso, claro, impacta nas pesquisas. É isso aí, investidores. Voltamos na próxima semana com mais um Café com o Investidor. Obrigado, André. Obrigado pela presença de todos. Até mais, um abraço.